Você não sente falta dele ou dela, você sente falta da versão de você que existia quando acreditava que aquilo ia dar certo. E quando você entender isso, tudo começa a mudar, porque talvez o que esteja doendo não seja o fim em si, mas a expectativa que você alimentou todos os dias e que não sobreviveu à realidade. Talvez você ainda olhe o Instagram da pessoa escondido. Talvez você ainda releia conversas antigas antes de dormir. Talvez você ainda imagine como seria se ele ou ela voltasse dizendo que errou, que sentiu sua falta, que percebeu que você era diferente. E isso cansa. Cansa porque parte de você sabe que acabou, mas outra parte ainda espera um milagre silencioso. Você tenta parecer forte para os outros, posta foto sorrindo, diz que está focada, que está bem, que já superou, mas quando a noite chega e o celular fica em silêncio, a ausência pesa diferente. Ninguém ensina a gente a desligar sentimento, ninguém explica como tirar alguém da cabeça quando ele ainda mora em vários pedaços da sua rotina. Nas músicas que você evita ouvir, nos lugares que você evita frequentar, nos horários do dia que antes tinham nome e agora tem vazio. Você não sofre só pela pessoa, você sofre pela quebra da história que estava construindo na sua mente. O que dói não é apenas quem foi embora, é o futuro que você criou em detalhes, as viagens que vocês fariam, os planos que você já contava como certos, as mensagens de bom dia que pareciam garantidas, o abraço que era refúgio e virou lembrança distante. Seu cérebro não entende imediatamente que acabou. Ele só percebe que algo que fazia parte da sua estabilidade emocional simplesmente desapareceu. E o ser humano odeia perder aquilo que traz segurança. Você não está sofrendo apenas por amor, está sofrendo por frustração de expectativa, por investimento emocional que não teve o retorno que você imaginava. Expectativas criam raízes profundas. Quanto mais você sonha, mais você se conecta com uma versão futura da sua vida. E quando essa versão desmorona, parece que algo dentro de você também desmorona junto. E tem algo ainda mais forte por trás disso. Histórias mal finalizadas são viciantes. Elas deixam perguntas abertas, deixam espaço para fantasias, deixam aquela sensação de que talvez ainda exista um capítulo escondido que não foi escrito, e se ele voltar, e se ele mudar, e se eu tivesse feito diferente. Esses, e se parecem inocentes, mas são eles que mantêm você presa, porque enquanto existir a possibilidade imaginária, você não encerra de verdade. Quando um relacionamento termina, seu cérebro entra em modo de abstinência. Sim, abstinência. Você estava acostumada com mensagens constantes, com ligações inesperadas, com alguém perguntando como foi seu dia, com alguém dividindo segredos e planos. Havia troca, havia rotina compartilhada, havia previsibilidade e, de repente, silêncio. O silêncio que antes era descanso agora vira barulho. É por isso que você sente vontade de mandar mensagem mesmo sabendo que não deveria. Não é fraqueza, não é dependência emocional automática, é química. Seu cérebro se acostumou com estímulos de afeto e agora está tentando recuperar aquilo que perdeu. Só que cada vez que você cede ao impulso de olhar, de procurar, de relembrar, você reforça o vínculo que está tentando quebrar. Continuar alimentando lembranças é como reabrir uma ferida que já estava começando a cicatrizar. Dá um alívio momentâneo, porque traz a sensação de proximidade, mas depois a dor volta ainda mais intensa. Você não precisa fingir que não sente, mas precisa entender que sentir não significa agir. Existe uma diferença enorme entre emoção e decisão. Agora vem uma verdade difícil, mas libertadora. Você não está apaixonada apenas por quem ele realmente é. Você está apaixonada pela versão idealizada que construiu dele. Você lembra dos momentos bons com uma luz mais forte? Esquece as vezes que se sentiu insegura, as vezes que se sentiu ignorada, as vezes que percebeu sinais e escolheu ignorar para não perder? A mente seleciona memórias que sustentam o apego. Mas romantizar o que te feriu mantém você preso em algo que já não existe mais. Talvez ele não fosse tudo aquilo que você acredita agora. Talvez você tenha amado mais do que foi amada. Talvez tenha se esforçado mais do que recebeu. Talvez tenha se calado quando queria falar. Tenha aceitado menos do que merecia só para manter a relação viva. E admitir isso dói, porque significa reconhecer que você lutou por algo que já estava frágil, mas a dor começa a diminuir quando você para de defender quem não te defendeu. E agora vem a parte que quase ninguém fala com clareza. Você não quer apenas ele de volta. Você quer
a sensação de ser escolhida. Você quer parar de se sentir substituível. Quer provar para si mesma que ainda é suficiente, que ainda é desejada, que ainda é amável. Quando alguém vai embora, não é só o coração que dói, o ego também se machuca. Você começa a se comparar, começa a imaginar a próxima pessoa, começa a questionar o que faltou em você. Essa comparação silenciosa desgasta mais do que a saudade, mas o seu valor não diminui, porque alguém não soube reconhecer. A validação não pode depender de quem decidiu sair. A maior superação não é esquecer alguém, reconstruir o amor próprio que ficou fragmentado no processo. Porque durante o relacionamento, talvez você tenha se moldado demais. Talvez tenha diminuído opiniões para evitar conflito. Talvez tenha ignorado desconfortos para manter paz. Talvez tenha priorizado o outro enquanto se deixava em segundo plano. E quando termina, sobra um vazio estranho. Como se você tivesse perdido não só a pessoa, mas também uma parte da sua identidade. Só que esse vazio também é espaço para se reencontrar, para redescobrir gostos, vontades, limites, sonhos que estavam adormecidos. Talvez o término não tenha sido apenas uma perda. Talvez tenha sido uma interrupção necessária para você voltar a ser inteira. Superar não é acordar um dia e não sentir absolutamente nada. Superar é sentir e ainda assim escolher seguir. É ter vontade de mandar mensagem e escolher não mandar. É lembrar e decidir não se afundar na lembrança. É sentir saudade sem se humilhar. Maturidade emocional não é ausência de dor, é capacidade de não deixar que a dor controle suas atitudes. Você pode reconhecer que amor de verdade, que foi intenso, que teve significado, mas também pode reconhecer que amor sem reciprocidade saudável não sustenta futuro. Às vezes insistir não é prova de amor, é medo de começar de novo. Medo de ficar sozinha, medo de não encontrar alguém melhor, medo de ter que reconstruir tudo do zero. Só que recomeços também são oportunidades disfarçadas. Agora vamos falar de reconstrução prática. Primeiro, corte estímulos. Silenciar não é infantilidade, é proteção emocional. Você não precisa acompanhar cada passo da vida dele para provar que é forte. Força também é saber se afastar do que te machuca. Segundo, reescreva a narrativa que você conta para si mesmo. Não foi eu perdi ele, não era recíproco o suficiente para continuar. Eu não fui suficiente, não era compatível com o que eu ofereço. A forma como você interpreta o fim define a intensidade da sua dor. Terceiro, direcione energia para a construção, movimente o corpo, invista em conhecimento, fortaleça amizades, aprofunde sua espiritualidade se isso faz sentido para você. Dor parada vira sofrimento prolongado. Dor transformada em ação vira crescimento. E talvez o mais importante, pare de esperar que a superação venha como um estalo mágico. Ela vem em ondas. Tem dias em que você se sente leve e confiante, e tem dias em que uma simples lembrança parece desmontar tudo. Isso não significa que você regrediu, significa que está processando. Cura não é linha reta. Um dia você vai perceber que aquela pessoa que parecia insubstituível se tornou apenas uma memória comum. Não porque você apagou o que viveu, mas porque você cresceu além daquilo. O término não destruiu você. Ele revelou o quanto você é capaz de se reconstruir, de se reinventar, de sobreviver ao que parecia impossível. Talvez, se ele tivesse ficado, você nunca teria percebido o quanto estava se diminuindo para caber. Talvez ainda tivesse aceitando migalhas emocionais, achando que era tudo o que merecia. Algumas pessoas não entram na sua vida para permanecer, entram para ensinar limites, ensinar amor próprio, ensinar que reciprocidade não é luxo, é base, e às vezes a lição é simples e poderosa. Você merece alguém que fique com a mesma intensidade que você fica, que escolha com a mesma certeza que você escolhe, que valorize com a mesma profundidade que você valoriza. Até lá, escolha você. Escolha se respeitar mesmo quando sentir saudade. Escolha não se humilhar mesmo quando sentir vontade de correr atrás. Escolha acreditar que sua história não termina aqui. Porque no fim das contas, superar um relacionamento não é sobre apagar alguém da memória. É sobre parar de se abandonar para manter alguém na sua vida. É sobre lembrar quem você é quando ninguém está olhando. É sobre reconstruir sua confiança, sua autoestima, sua segurança interna. E quando você se reencontra de verdade, quando você entende que não precisa implorar por amor, quando você aprende a se valorizar antes de querer ser valorizada,
algo muda dentro de você.